Hoje nós vamos falar sobre as normas da Anvisa para a área de depilação e epilação. E para quem não sabe, Anvisa significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a sua finalidade é fiscalizar a produção e consumo de produtos submetidos à vigilância sanitária, como os medicamentos, alimentos, agrotóxicos, cosméticos, e ainda a agência também é responsável pelo controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras. E quais são os procedimentos para a área de depilação que a Anvisa exige? Sobre o estabelecimento. O estabelecimento deve possuir alvará ou licença sanitária expedida pelo órgão de vigilância sanitária local. Os lavatórios destinados à higienização das mãos devem ser providos de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira. As instalações sanitárias, que são os banheiros, deverão ser providos de sabonete líquido, papel toalha, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. A lixeira sem contato manual também tem que ser dentro da sala da depiladora. Para quem ainda tem dúvida, esse é o modelo que se deve usar: porta-papel, porta-sabonete e a lixeira com pedal sem o contato manual. Esses materiais devem estar dentro da sala da depiladora e dentro dos banheiros. O ambiente. O local ele precisa ser privado para você poder fazer o atendimento da sua cliente. A maca ela precisa ter superfície lisa e lavável. O lençol, ele precisa ser descartável, trocado a cada atendimento. Não precisa ser o de papel, pode ser aquele outro lençol que vem com elástico. A mesa auxiliar, que seria o carrinho também com a superfície lisa e lavável. A lixeira com saco plástico e tampa para descarte de ser usada, que é a lixeira com pedal, que eu já mostrei para vocês qual seria. Equipamentos ou instrumentos, que seriam os materiais: espátulas, alicates, que não é o caso das depiladoras, elas não usam, ou qualquer instrumento de metal que entre em contato com a pele deve ser limpos e esterilizados. A esterilização dos objetos metálicos evita a transmissão de bactérias e vírus. Para esterilização, recomenda-se o uso do calor úmido, que seria a autoclave. As pinças utilizadas na depilação, inclusive em sobrancelhas, devem ser descartáveis ou esterilizadas. Os resíduos devem ser descartados corretamente. Os pérfuros cortantes, como agulhas e lâminas de barbear, devem ser descartados após o uso em cada cliente e em recipiente próprio. Uma medida bem eficaz que eu já mostrei num vídeo meu, que seria o cliente levar para o salão de beleza seu próprio kit para o procedimento, como pinças, alicates. E isso se você não tiver como esterilizar os materiais, não tiver autoclave, aí dá a sugestão do cliente levar o seu próprio material. Aqui é um modelinho de autoclave, mas tem vários tipos de autoclave, e a caixinha para fazer o descarte dos perfuro-cortantes, que seriam as agulhas, as lâminas. Essa caixinha tem algumas cidades que você compra a caixinha e você pode estar fazendo descarte nas UBSs, nos postos de saúde, mas tem cidade que não aceita o descarte na UBS, você precisa pagar uma empresa especializada para poder fazer o recolhimento desse descarte. Em relação às ceras utilizadas para depilação, elas devem ser fracionadas em porções suficientes para cada cliente, sendo proibida sua reutilização. E uma maneira fácil de fracionar essas ceras seria no copo descartável de água, de isopor e de papel. Materiais como palitos e espátulas de madeira são considerados de uso único e devem ser descartados, ou seja, usados uma única vez e jogados no lixo. Em relação aos produtos, observar nos rótulos dos produtos usados o número de registro ou notificação junto à Anvisa
o Ministério da Saúde, evitando utilização de produtos clandestinos, data de validade e composição do produto, a fim de evitar reações alérgicas. A ser utilizada para depilação, não deve, em hipótese alguma, ser reaproveitada. As sobras devem ser descartadas a cada cliente. Recomenda-se a utilização de produto industrializado no lugar da cera caseira. Então, vamos entender isso daqui melhor. Você compra um cosmético ou um aparelho, vou citar aqui o alta frequência, que não tem certificação pela Anvisa, nem o cosmético, nem o aparelho. Você não sabe a composição desse cosmético, sobre as condições de fabricação e armazenamento, entre outras informações que qualificam um produto, o risco em consumir esse produto. Você acaba comprando esse alta frequência e ele acaba dando choque na sua cliente, acaba causando uma mancha na sua cliente. Então, a Anvisa, ela vai certificar, garantir que o produto é um produto de qualidade, que se der algum problema e a sua cliente vir querer processar você, e se for feita uma vistoria no seu local de trabalho, vai verificar que você estava de acordo com as normas que regularizam esses aparelhos. Podemos citar aqui também a cera caseira. Se der algum problema na sua cliente de queimadura ou alguma alergia grave, produtos que não são certificados pela Anvisa, a pessoa ela pode responder por crime contra a saúde pública, prevista no Código, o artigo 273 e 334 do Código Penal. Produtos também com validade vencida, se venceu, tem que descartar, não pode ser usado. Os cosméticos que forem submetidos a fracionamento ou diluição deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, devidamente higienizados e identificados de forma legível, por etiqueta, com o nome do produto, composição química, sua concentração, nome do responsável pelo fracionamento ou diluição, data de invase e de validade. Aqui, se ficou alguma dúvida, o que vocês fazem se for fracionar a cera, algum cosmético, algum outro produto ou fazer alguma mistura? Vocês guardem o rótulo do produto até acabar essa misturinha que vocês fizeram. Aí depois vocês façam o descarte deles. Às vezes vocês fazem um fracionamento e acaba esquecendo de colocar alguma informação importante, então é bom estar guardando. Voltando a falar do ambiente, a instalação física ela deve ser livre de rachaduras, mofos e infiltrações. O ambiente deve possuir boas condições de higiene, ventilação e iluminação com instalações elétricas embutidas, não aparentes. Sempre está higienizando a cada cliente. Não pode ter tapete na sala de depilação, porque cai muita cera no chão. Se você, por mais que você tome cuidado, respinga a cera no chão. De preferência que seja um chão que você consiga lavar, paredes que sejam fáceis para estar lavando também, um ambiente bem arejado. E para os profissionais que manuseiam materiais pérfuro-cortantes ou que podem entrar em contato com sangue e secreções, devem ser vacinados contra a hepatite B e o tétano. Mantendo o cartão de vacina atualizado, o serviço ele deverá manter cópia dos cartões de vacinação atualizados para comprovação junto ao órgão fiscalizador. E não pense que o fiscal ele só passa quando tem uma denúncia, porque eles fazem essa fiscalização, às vezes eles vão por bairro e acabam indo no local de trabalho da pessoa e eles perguntam mesmo se a pessoa realmente está com a vacina em dia ou não. Se não tá, eles dão um prazo para essa pessoa tá deixando a vacinação em ordem, ou até mesmo o espaço dela, se tem algum problema, para tá deixando tudo correto, que eles marcam uma data para poder estar indo até o local para verificar se foi feita as atualizações que eles pediram. O profissional precisa sim ter o certificado, precisa ser qualificado e capacitado com frequência, devem apresentar boa higiene, de preferência utilizar sapatos fechados para evitar acidentes, os equipamentos de proteção individual, tais como os óculos de proteção,
luvas, avental, jaleco, dentre outros. É fundamental que os profissionais de estética e beleza higienizem as mãos com água e sabão líquido ou com álcool 70% após o atendimento de cada cliente. Existem mais informações a serem passadas, mas como o vídeo ele já está bem longo, eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.